Temperos de Cinema, especial Cinema Brasileiro. Estamos aqui novamente no estúdio com o Beto Brant, que está comentando os filmes que ele fez e que a gente está aproveitando e fazendo uma homenagem ao cinema brasileiro. O Beto é diretor, roteirista e nosso amigo aqui de Jundiaí. E a Viva Cozinha está sempre lá preparando a nossa receita da cozinha brasileira. Beto, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse papo delicioso sobre o cinema brasileiro. Isso aí, Fátima, é um prazer. Hoje nós vamos comentar o filme Cão Sem Dono. Esse filme é baseado no livro Até o Dia em que o Cão Morreu, e a direção é do Beto Brant e do Renato. E ficou péssimo isso. Eu esqueci o nome do dono do livro de novo, e aí eu travei aqui. Eu não vou falar o do Daniel Galera, né? Aí eu falo. Vou falar. Fala que esse filme é dirigido pelo Beto e pelo Renato. E não falo nada do livro. Filmado em Porto Alegre, se você quiser. Tá. Oi? Que legal. Tive a família de Porto Alegre. Então vamos falar isso. Em homenagem ao Daniel, nós vamos falar que é filmado em Porto Alegre. Você prefere começar de novo ou você prefere pegar algum ponto? Se puder pegar aqui a hora que eu falo obrigado por ele, eu acho que sim, porque a primeira parte... Tá, pode ser? Pode focar. Beto, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente no Temperos de Cinema. Isso aí, Fátima. Prazer. Hoje nós vamos comentar o filme Cão Sem Dono, que é baseado num livro que o Beto vai contar pra gente. A direção desse filme é do Beto Brant e do Renato Ciasca. Esse filme, ele conta, né, a história de um casal, que é o Ciro e a Marcela. É uma história de amor e são dois personagens que estão em momentos diferentes, porque o Ciro está um pouco numa crise existencial, ele está um pouco perdido sobre os planos dele, enquanto que a Marcela é uma modelo que está com foco na carreira, de uma forma até obsessiva, pensando muito em trabalho. E aí, esse encontro deles, essa relação de amor, vai mostrar a vivência deles e os problemas que surgem. É uma daquelas histórias que eu gosto muito, que a história em si, ela é uma história um pouco do cotidiano, mas a forma com que ela é contada é que torna o filme muito interessante. Esse filme também, ele foi gravado em Porto Alegre. Beto, conta para nós sobre esse filme, então. Sobre o livro, que ele foi adaptado. Então, esse é um livro do Daniel Galera, que é um escritor de Porto Alegre, e esse livro ele escreveu, foi o primeiro romance dele, né? Ele já tinha publicado outros livros de conto, e é uma história muito porto-alegrense, muito gaúcha, muito que transmite muito a sensação ali da geração, né? Dessa idade, 20 e poucos anos, a pessoa saindo da faculdade. O Ciro, no caso, ele está se formando em letras, né? A perspectiva é fazer traduções, ele estudou russo e tal, né? E então ele não se sente com disposição, né? Ele começa a entrar num processo autodestrutivo e tá quieto, né? Quando ele conhece essa menina que é o contrário, que é aquela ansiosa, carreirista, quer fazer a vida dela acontecer, é uma oportunidade, que nem modelo no Rio Grande do Sul, é que nem jogador de futebol, é a chance de fazer a vida acontecer e mudar a sua história, né? Da história de quem está em volta, da família e tal. Então é isso. Esse filme, foi o Renato e eu, né, que fizemos o roteiro, junto com o Marçal. Chamei o Toca Seabra, que é um fotógrafo que já tinha trabalhado comigo no Invasor, e a Bianca, produtora. E o Manga, montador, que foi fazer vídeo. Fomos só nós. E toda a equipe nós buscamos lá, né? Todo o elenco é gaúcho. E foi quando eu conheci Júlio Andrade. Ótimo ator. Ótimo ator, sensacional. Ele só fazia papéis secundários, ele tinha um grupo de teatro chamado Depósito Teatro, e
e fazia parte desse grupo, né, Depósito Teatro, e ele chegou lá para fazer o teste e era o próprio Cão Sem Dono. A gente trocou o nome do filme Até o Dia que o Cão Morreu para Cão Sem Dono, certo? E a namorada do Daniel Galera, que é a Tainá Miller, né, foi modelo. Antes de ser atriz, ela era modelo. Foi para Milão, foi para o Japão. No Japão não sei se foi, mas foi para Milão. Eu sei que ela denunciou, ela era jornalista de formação. E ela começou a ver o jogo sórdido que acontece com as modelos. E ela começou a escrever sobre isso. E ela foi perseguida, roubaram o passaporte, os bookers lá, os agentes. Então ela tinha acabado de voltar de lá com essa história bem tensa que ela viveu lá. E eu chamei ela para ser minha assistente de direção. Quando a gente foi fazer a entrevista com os candidatos, com as candidatas, ela era melhor, porque ela começou a fazer, eu dei liberdade para ela, né, fazer as perguntas, né, já que ela conhece bem o meio e tal, e ela era a melhor de todas. Que interessante. Aí foi natural que a gente convidasse ela para atuar. A gente passou durante, assim, duas semanas, o Júlio Andrade foi morar na locação, onde a gente filmou boa parte das cenas, construiu a locação com o diretor de arte, foi construindo a cenografia, né? Foi morar lá, adotou um cachorro, porque tem um cachorro no filme. Sim. Que ele aparece quando ele quer, o cachorro. Não tem treinador, porque geralmente vai filmar com um animal, tem um treinador, né, que acompanha. Sim. No caso, não. O Julinho, ele adotou, foi num canil público, escolheu, eu quero aquele ali, né? Que era o único cachorrinho que tava... os outros estavam latindo para ele, né? Aquele não, aquele tava olhando para fora. Ele falou assim, então vai ser ele. O Churras, né? E aí ele vai morar nesse local, a gente ensaia, né, no local com a Tainá, e quando começa a filmagem, o cachorro já era leal a ele. Então, quando o cachorro só aparece na hora que... Tem uma cena que o Julinho passa mal. Ele acorda no dia seguinte, começa a passar mal, e o cachorro foge da produção e vai atrás dele. Que interessante. Então é legal isso aí, de a gente ter a equipe toda, falar de questões geracionais, né? E toda a equipe ser da mesma faixa etária, mais ou menos, né? Todo mundo da equipe toda ali, praticamente. Tem um cineasta de Porto Alegre que não está lá até hoje, é professor, é muito talentoso, chamado Gustavo Espolidoro. Ele é o produtor executivo do filme. E a gente trabalhou com a equipe dele, que já era um grupo de profissionais de cinema que trabalhavam com o Gus, né? E a gente chamou ele para o nosso filme. Então, é muito legal, porque eu conheci Porto Alegre, a cidade que hoje é uma cidade que eu gosto de ir, que eu tenho amigos, né? Que eu me sinto à vontade, que eu tenho história na minha cabeça da época da filmagem. Eu fiquei 6 meses morando em Porto Alegre por conta do filme, né? Fiz muitos amigos lá. Tempos em tempos eu volto lá para Porto Alegre. No filme tem o motoboy, né? Tem um motoboy que atropela a Marcela, né? Aí o cara vai lá na casa do Ciro pedir perdão e convida ele para ir jantar na casa dele. Aí vai lá Marcela e Ciro vão na casa deles. A mulher tá grávida, aquela coisa toda, e eles vão comer uma lasanha, típica lasanha, né? E tem um outro momento que é interessante no filme, que o Ciro vai visitar os pais. E eu chamei para ser os pais dele o diretor da companhia que ele atuava, no Depósito Teatro, e a atriz, né? Os dois que eram colegas dele, de Roberta Oliveira e a Sandra, que eu esqueci o sobrenome dela. E aí o que acontece? É a cena do almoço, tem aquela coisa do menino voltar, o assunto, o pai e a mãe estarem cobrando uma atitude dele e tal, né? O cachorro, aquela coisa, né? Tentando motivar o menino ali e tal. E aí parou, rodou a primeira cena, né? A primeira sequência parou.
já como tinha comida na mesa, tinha uma macarronada, uma coisa assim, né? Aquela coisa, domingo na casa dos... Domingo na casa da família, macarrão, né? com frango, alguma coisa do tipo, né? Típico. E aí, na hora do almoço, de vez de eu ir almoçar com a equipe, eu fiquei lá com eles e comia a comida de cena. Enquanto eu tô lá comendo aquela comida, eles que tinham a rotina do grupo de teatro deles, que era a sede do galpão, eles estavam de mudança. Iam mudar o grupo. Mas tinha problema no outro lugar que eles estavam querendo alugar para mudar a sede do depósito de teatro. Estava tendo umas obras com umas manoplas, com encanação, tinha, né, o bairro, como é que era a frequência do bairro. Estavam comentando isso. E eu comendo meu macarrão, ouvindo aquela conversa. Aí, quando foi começar a sequência da tarde, que seria uma segunda visita que ele faz aos pais, eu peço para o Roberto, falei, Roberto, faz de conta, você é um empresário, você tem uma pequena empresa, né? O seu trabalho, como é que você ganha a vida? Você tem um galpão industrial, que você faz alguma coisa lá, eu não sei. Então, você está de mudança desse negócio e você vai contar lá agora para o Ciro o que você contou para o Julinho, trazendo para essa situação dentro do filme, né? E foi muito legal, porque foi incorporado. O Roberto, muito habilidoso. Foi natural, né? Foi totalmente, porque não tinha no roteiro, não tinha construção, nada que fosse um diálogo. Tava com o diálogo muito funcional. O diálogo estava muito aquilo que precisava ser dito para fazer a história andar. Não tinha uma conversa para chegar no assunto, né? É. E foi muito legal, porque eu ali na mesa com eles, comendo macarrão com frango, ouvi e incorporei aquilo imediatamente para dentro da história. E funcionou muito, né? Olha, isso é uma delícia desse papo, porque a gente jamais iria saber dessa história. Você vai ver o filme com outro olhar agora, né? Se você não contasse. E assim, uma coisa que eu percebi, você falou quando você foi filmar Eu Receberia as Piores Notícias, você usou muito a equipe lá do Pará. Aí em Porto Alegre também. Isso é comum quando você viaja, assim, para fazer um filme? É só pela parte financeira ou é também porque você pega coisas da... Não, é porque imagina você vai fazer, você vai fazer uma festa, um almoço e você leva os convidados, né? Você é convidado para o almoço, vai lá levar os convidados também, né? Então é legal você ir na casa dos outros e você interagir, né? E essas pessoas têm, logicamente, uma bagagem do local. Elas vão trazer, né? Porque eu tenho uma história, eu tenho um livro. Eu escolhi filmar naquela cidade, mas o livro você descreve aquilo que você quer, né? No cinema você tem que dar as informações, você tem que construir visualmente tudo, né? Mesmo aquilo que não seja o foco da narrativa. Então é lógico que você trabalhar com uma equipe local, eles recebem os que estão chegando. Por exemplo, Eu Receberia, tem gente de Minas, tem gente de Porto Alegre, tem gente de Belo Horizonte, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de Fortaleza e tem vários do Pará, né? Então eu trouxe várias pessoas que eu conheci em diversos filmes, né? Mas isso no caso de Porto Alegre, isso deu uma coisa que foi realmente lá, era só gaúcho mesmo, era só gaúcho. E era geracional, as pessoas da equipe tinham uma vida dentro dessa estratificação ali, daquela geração que tá dentro da dramaturgia do filme. Nossa, muito, muito interessante. E o tempero nem foi gaúcho, porque não tinha carne, era lasanha, era macarronada. Não, a gente chegou a filmar, e uma coisa que é curiosa no churrasco gaúcho, porque paulista faz como churrasco? O paulista vai assando no espeto, ou o que seja, e vai tirando aos poucos, vai comendo devagarzinho, né? Num final de semana, você vai comendo devagar, é o slow food, não é? Exatamente, o programa vai ficar o dia inteiro. Isso. É um gaúcho, não. Gaúcho assa tudo, bota na forma, serve tudo, né, Daniel?
Serve tudo, come tudo. E salada de batata. E Grêmio Internacional. E a discussão sempre tem. Isso é clássico. É clássico. E o que acontece? A gente chegou a filmar uma cena, que eu tenho essa história de ritualizar muito a questão da comida dentro envolvendo os personagens. A gente chegou a filmar a memória do Ciro quando era garoto, que o pai levava ele para o interior, e a gente foi lá filmar no interior, no Arroio dos Ratos, né, numa região, e a gente filmou tipo o avô carneando o carneiro, e tal, fizeram o churrasco, o fogo, o menino. A gente queria que isso estava dentro do Galera, porque o pai do Galera tinha a gente foi na propriedade do pai do Galera. E fomos com o pai do Galera lá e tal, e ele produziu essa cena para nós. Chamamos um ator para fazer o avô, e nós chegamos a filmar. É que quando você vai montar o filme, você está dramaticamente com foco ali nas questões relacionadas com a Marcelo e o Ciro, né? A tensão crescendo ali, botar um flashback contando como é que é o passado, por mais linda que tenha sido a cena filmada, não cabe, porque você vai interromper um fluxo já emocional do filme, né? Então aí, com muita dor no coração, a gente tirou essa cena do filme. Nossa, que delícia! Mais uma vez, a gente aqui falando, e o Beto já insere os temperos, a gente fez uma homenagem para o nosso operador aqui, para o Daniel, que é de Porto Alegre, né? E eu gostaria de fazer uma homenagem também ao Júlio Andrade, que é o ator do filme. Sim. Porque o Julinho, ele realmente entrou de cabeça nesse filme, né? Abriu depois toda a carreira dele, ele foi para o Rio fazer Gonzaguinha, porque ele tocava violão, né? Sempre tocou violão, o pai dele sempre cantou Gonzaguinha, botou ele para ouvir Gonzaguinha, e o sonho dele era fazer a Gonzaguinha no cinema. E ele fez o Gonzaguinha no cinema. Fez Paulo Coelho, que ele tinha menos vontade de fazer, e fez Raul Seixas na TV. E aí começou... Fez a série também, aquela série que Mas ele é tão incrível, a dedicação dele pro filme, que tem 2 making-off. Tem o making-off da pessoa, do Dudu, que nós chamamos, cineasta também de lá, que nós chamamos, ele fez o making-off. Tem um making-off que o próprio Julinho fez. Porque o Julinho é muito habilidoso mesmo, com equipamento. Ele já montou um filme comigo, ele é muito habilidoso. E com marcenaria e coisa e tal. E ele... enquanto filmava, ele foi documentando todo o processo dele dentro do filme. E é muito legal de ver. Não sei se o making-off está disponível na Filme LE, o filme certamente, mas ver como ele... Que é legal, como a cabeça dele... Porque a gente vê o filme pronto, o resultado. Quem estava lá presente sabe como é que o ator... Né, o ator também está sempre num processo muito intimista, né? Vai pro quarto dele, vai passear e tá construindo, né? É um diálogo muito solitário ali. No caso do Julinho, ele compartilhou isso através de um filme que ele fez, né? É muito legal. Julinho é um cara de um talento, assim, sobre-humano. Ai, que bom. Eu gosto muito dele também. Beto, mais uma vez, obrigada. Foi um papo delicioso. Semana que vem a gente está aqui novamente. Eu já estou ficando com saudade, porque está terminando a nossa série. E vocês vão ficar agora com a Viva Cozinha. Nós, né? Vamos ficar com a Viva Cozinha, com a receita. E a semana que vem a gente volta comentando mais um filme aqui do Beto. O Invasor. O Invasor. Esse aí. E agora nós vamos receber a Ayla da Viva Cozinha, que vai dizer qual receita ela escolheu para nós aqui dos Sabores Brasileiros. Ayla, seja muito bem-vinda novamente ao Temperos de Cinema. Oi, Fátima. Eu tô gostando, viu, de estar aqui. Nós também estamos adorando. A gente está passando um pouco de vontade, mas a gente gosto. Tá adorando. Eu gosto disso. Bom, hoje eu vou ensinar vocês o frango à la Gaston. Acho que combinando aí com o almoço de domingo, é um jeitinho diferente de fazer um frango,
que é tão comum na casa das pessoas aos domingos, né? Exatamente. E essa receita ela escolheu porque nesse filme tem uma cena muito interessante que é um almoço, um típico almoço em família de domingo. Então, Ayla, vamos para essa receita passo a passo. Vamos lá. Bom, eu vou ensinar, então, o frango à la Gaston com umas batatas douradas assadas, tá? O que a gente vai fazer? Primeiro eu vou ler os ingredientes. A gente vai precisar ali de 4 batatas Mona Lisa, que é aquela batata tradicional que a gente usa no dia a dia. Também fica muito legal fazer com aquela batata pequenininha, aquela coquetel, sabe? Eu adoro substituir a batata grande por aquela, eu acho que fica muito bonito no prato. Aí eu vou usar 2 dentes de alho, 2 colheres de sopa de azeite, alecrim, sal e pimenta do reino. Isso é pra gente fazer as batatas. Essa batatinha também, gente, é um acompanhamento que vocês podem usar em diversas receitas. Pra gente fazer o frango, o que eu vou usar? Aproximadamente 1,5 kg de coxa e sobrecoxa, desossada e sem pele, tá bom? Aí eu vou colocar 2 colheres de sopa de páprica picante. Se não gostar de pimenta, pode colocar a páprica defumada. Vou te pedir pra puxar um pouquinho o microfone pra sua boca. Tá bom? Isso. Aqui? Isso. Ok. Parou na páprica, né? Uhum. Aí eu vou usar sal, pimenta do reino, vou usar 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de azeite, 200 ml de vinho branco seco, sempre seco para fazer as preparações, 200 ml de creme de leite fresco, tá? 2 colheres de sopa de mostarda Dijon, pode ser a mostarda amarela também, mas a mostarda Dijon é sempre mais gostosa. E aí eu vou usar 100 gramas de queijo gruyère ralado na parte mais grossa do ralador. E uma xícara de farinha de pão ou farinha panko, pode ser também. Que hoje é mais fácil a gente usar a farinha panko, né? E aí 2 colheres de sopa de ervas frescas. Você pode escolher a que você quiser. Eu, claro que vou escolher o tomilho, porque sou fã dele. Então vai ser, eu posso usar aqui tomilho com manjericão, fica muito legal essa combinação. Então o primeiro passo, a gente vai colocar essas batatas para assar. Coloca a batatinha ali numa assadeira, no forno bem quente, a 200 graus. Se for a batata pequenininha, pode só cortar ao meio. Mantenha as cascas. Se for uma batata grande, você pode cortar ali em mais ou menos 6 pedaços, tá? Acomoda essas batatas na assadeira, coloca o alho, tempera com sal, pimenta do reino, rega com um pouquinho de azeite. Leva pro forno mais ou menos uns 30 minutos até que elas estejam bem douradas, tá bom? Não cobre com papel alumínio, é aberto, beleza? Vamos pro frango, então. A gente mantém esse forno ligado, porque a gente vai precisar dele para fazer o frango. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou comprar já essa coxa e sobrecoxa desossada e sem pele, mas ela normalmente vem inteira. Eu vou cortar em pedaços mais ou menos ali em 3 ou 4 pedaços para ficar mais fácil para servir, porque às vezes a coxa é muito grande para uma pessoa só, então a gente já corta para facilitar na hora de servir. E aí eu vou temperar esse frango com a páprica, com o sal e com a pimenta do reino, beleza? Aí eu vou pegar uma panela e eu vou colocar a manteiga e o azeite. E aí vem uma dica. Você sabe por que a gente usa a manteiga e o azeite? Para não queimar, né? Exatamente. O ponto de fusão da manteiga é muito baixo. Então, se a gente coloca só a manteiga, o que acontece? A manteiga queima, né? E aí, às vezes, dá aquele gostinho de queimado que não fica legal no prato. Quando a gente coloca uma outra gordura, o óleo ou o azeite, aumenta o ponto de fusão. E aí eu consigo ficar com mais tempo ali aquela preparação no fogo. Tá bom? Então, quando a gente vai fazer bife, quando a gente vai fazer frango, qualquer coisa que você vá fritar, que você precisa de um tempo maior, que você quer o gostinho da manteiga, junta essas 2 gorduras. Essas dicas são fantásticas. Que bom. Bom, então a gente derreteu ali a manteiga. O que a gente vai fazer? Fogo alto. Eu vou colocar o frango na panela. Outra dica muito importante que serve para qualquer proteína que você for fazer. Uma coisa que as pessoas sempre falam pra gente é: por que quando eu vou fazer bife, junta aquele monte de água na frigideira? Né? Acho que isso já aconteceu na sua casa. Por quê? Tá tudo quentinho ali. Você vai tirar a carne da geladeira. Você vai colocar tudo de uma vez na panela. O que vai acontecer? A temperatura vai lá pra baixo. Então, aí vai soltar água. Não é isso que eu quero. Então, pra gente não perder a temperatura da panela, coloca um pedaço
Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, que eu falo um pouquinho mesmo, tipo 10, 20 segundos. Só para reestabelecer a temperatura da panela. Coloco mais um pedaço. Vou colocando aos poucos. Você vai ver que não vai perder a temperatura da sua preparação ali. Vou deixar esse frango sem mexer. Outra coisa, segura a ansiedade. Para de ficar mexendo a carne o tempo inteiro. Deixa ela tostar. Tá? Não precisa. Deixa ficar bem tostado. Mais uma dica, que hoje eu tô cheia das dicas, hein? Qualquer carne que você for fazer, nunca use garfo para virar, porque você fica furando. Quanto mais você fura, mais líquido sai da carne. Você tá perdendo suculência. Usa uma pinça. Não tem uma pinça? Use 2 garfos e faça de pinça, tá? Isso vai manter a suculência da sua carne. Mantém aquele líquido gostoso que fica dentro da carne, tá? Isso vale para tudo, beleza? Bom, deixei ele bem tostado, aí eu vou virar, tá? Quando eu falo deixar bem tostado, vai ficar ali uns 10 minutos tostando mesmo. Eu quero aquela crosta dourada. Virou, deixa tostar bem do outro lado também. Beleza? Aí, quando todos os lados estiverem tostados, o que acontece? O frango, ele fica cru por dentro. Acontece isso. Abaixa o fogo e tampa a panela. Aí é a hora que ele vai soltar o líquido ali e ele vai cozinhar por dentro, tá? Com o próprio líquido que solta, ele forma um vaporzinho ali dentro da panela e ele vai chegar no ponto, beleza? 20 minutos, fogo baixo, mexendo de vez em quando. Para de ficar mexendo toda hora. É só risoto que a gente mexe toda hora. Tá bom? Desliga o fogo depois desses 20 minutos. E aí a gente vai acomodar esse frango num refratário. Beleza? Não lava a panela. Não lava a panela porque ela tá muito saborosa. O que você vai fazer? Você vai descartar porque vai sobrar uma gordura ali. Porque a sobrecoxa, ela tem gordura. Descarta essa gordura, mas não raspa muito a panela, porque a gente vai usar isso daí. Sabe como chama esse processo, Fátima, de usar o restinho da panela? Deglaciar? Exato, Fátima. Fátima sabe das coisas. Bom, aí o que você vai fazer? Você vai colocar o vinho nessa panela pra gente deglaciar ali. Ali vai soltar todo aquele sabor do tostado que tem naquela panela. E aí a gente vai deixar sair o cheiro de álcool. Às vezes as pessoas se incomodam quando vai álcool numa comida, porque fica com gosto. Você tem que deixar sair o cheiro de álcool. Quando você não estiver mais sentindo o cheiro de álcool, você vai para as próximas etapas. Aí você vai colocar o que ali? Creme de leite. Presta muita atenção quando for usar o creme de leite fresco, sempre prova antes, porque ele é uma coisa muito delicada, tá? Bom, aí você vai colocar a mostarda e metade do queijo gruyère. Só esse creminho ali já fica delicioso. Você vai misturar bem ali, espera ferver, espera juntar todos os ingredientes ali e você vai despejar esse creme em cima do frango. Gente, para quem está assistindo a gente, vocês não podem ver, mas o nosso técnico está passando mal aqui. E são 10 horas da manhã, tá? Ele deve estar com fome ali, coitado, desculpa. Bom, cobriu ali o frango com esse creme, tá? E aí você vai colocar o resto do queijo gruyère ali por cima. Coloca aí a farinha de pão ou a panko e por cima as ervas frescas. Leva pro forno para gratinar. Serve quando tiver tudo bem gratinado ali, você vai ver que a farofa vai dar uma crocância para esse prato. Tá pronto. Serve com as batatas. É isso. Ai, meu Deus. Olha, eu nem sei o que dizer. Obrigada mais uma vez por essa tortura que você tá fazendo. Obrigada e desculpa se eu deixo vocês com fome, mas esse é meu papel. Um beijo pro meu vô que deve estar assistindo a gente, tá? Tchau. Não esqueça que a gente está no YouTube, no Spotify, no Portal JJ, no blog do Temperos. Então, você tem como ver essa receita e outras que a Viva Cozinha já deixou lá. Então, se inscreva no nosso canal, assim você pode acompanhar. Comece a seguir a gente no Spotify. E se você fizer a receita, se fizer
qualquer receita que tenha lá, manda uma foto pra gente com a hashtag Programa Temperos de Cinema, que a gente vai publicar no nosso Instagram. Um abraço e até a próxima semana.